Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks, eu sou Igor Leão e a ignorância não é uma bênção. Com certeza não é. Olá geeks, olá nerds. Às vezes eu fico pensando se toda essa pandemia é a realidade ou se é uma simulação. Fala galera, aqui é o Rafael Tardim. Bem, eu tô com medo. Por quê? Porque se o que a gente tá vivendo é a Matrix, imagina o mundo real. Puta que pariu. Boa. Fala galera, aqui é o TM e para você libertar a sua mente, você deve se esquecer de 3 coisas: temor, dúvida e descrença. Ah, meu filho! Vai lá, pode pular o prédio agora, vai. Muito bem, nerds. Estamos aqui hoje para conversar sobre o filme ou a trilogia Matrix, né? Um clássico aí do cinema, um clássico da ficção científica, né? Que nós guardamos no nosso coração. Gostamos tanto a ponto de 21 anos depois ainda estar falando sobre Matrix, né? Um filme que revolucionou os efeitos especiais e todo o cinema, né? Ali do início dos anos 2000 e que rendeu muito assunto e rende ainda muito assunto, porque além de abordar toda a questão da ficção científica, dos efeitos especiais, aborda questões muito filosóficas que ainda são pertinentes, né, a debates e conversas no dia de hoje, né, Thiago? Sim. E caramba, cara, mais de 20 anos, né? Nossa, chegou a doer aqui minha coluna agora, porque cara, o filme ele foi lançado em 31 de março de 1999 nos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil, né, a estreia só rolou em 8 de maio, né? Mais de um mês depois aí. Hoje, cara, isso é praticamente impensável para um blockbuster, né? Atual. Mas naquela época, né? Era como acontecia. Então, galera, a gente vai conversar aí, vamos entrar, né? Ou sair da Matrix, melhor dizendo, né? Depois que passarmos lá no nosso mural. Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Livreiro é o patrocinador do mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas, a preços bem acessíveis. Além da venda, o sebo virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A Gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Avaí.
O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, código KID.Itaperuna e Gestão ProMais, e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha, com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja ou optar pelo delivery com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet. A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$9, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 22997877948 ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais @Papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd@gmail.com. Mande uma mensagem e vamos conversar. Espaço dedicado aos apoiadores do Papo Nerd. Cristina Munaro. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. Né, para você que já nos acompanha, né, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Atenção! Este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. Como a gente falou aí na introdução, né? Mesmo depois de 20 anos, Matrix ainda
é um assunto no meio nerd, no meio geek, né? Para aqueles que gostam de cultura pop. E eu queria já lançar da mesa as considerações iniciais. O que vocês acharam do filme e acham até hoje, né? Depois de assistir, reassistir, depois de ver tantos comentários e tantas falas acerca do filme, qual é a opinião de vocês acerca de Matrix ou Matrix nos dias de hoje? The Matrix. Então, é até engraçado eu pensar na primeira vez que eu assisti Matrix e pensar como eu vejo Matrix hoje em dia, né? Porque, como o Thiago disse, foi em 99 que saiu esse filme. Provavelmente eu não assisti logo que saiu, né? Porque em 99 eu tinha 7 anos. Então eu devo ter assistido mais pra frente. Mas lá pelos 12, 14 anos, quando eu comecei mesmo a gostar de ficção científica e comecei a gostar de cinema de uma maneira geral. E então é engraçado, porque a primeira vez que a gente assiste, principalmente com essa idade, a gente já cria aquele laço, né? Aquele vínculo. Foi legal porque era uma coisa totalmente nova. O Igor e o Thiago comentaram. Os efeitos especiais, a história, essa questão meio pós-apocalíptica, meio tipo Revolução das Máquinas e tal. Então, era uma coisa nova pra mim, né? Com 12, 14 anos. Mas agora, olhando, eu com 29, assistindo com um olhar mais crítico, eu ainda assim consigo ver uma parte nostálgica de quando eu assisti quando eu era criança, e mesmo assim eu consigo ver a importância desse filme, tanto para os efeitos especiais, quanto para a própria história, igual vocês também citaram, tem várias questões filosóficas. Então eu acho que em qualquer época que a gente for assistir esse filme vai ter uma importância, e esse filme vai ser um puta de um filme. Então, tipo, é um filme atemporal. Entendeu? Tipo, isso. Principalmente o primeiro, porque é uma coisa que inovou de verdade. O segundo e o terceiro, a gente já vê, a gente já passou pelo impacto do primeiro filme. Então a gente já tá meio que esperando. Só que quando a gente assiste o primeiro, principalmente quem não curte tanto assim ficção científica, ou para quem tá entrando nesse mundo de ficção científica, é uma coisa surreal. Então, essas são as minhas primeiras considerações. Eu hoje eu consigo ver com um olhar mais crítico, só que ainda com aquela nostalgia de quando eu era criança e assisti pela primeira vez. Então, a primeira lembrança que eu tenho de Matrix, eu tinha 13 anos e meu pai, a gente tinha o costume de pegar o filme na locadora e reunir a galera ali. Galera, meu pai, minha mãe, eu... e assisti. E quando meu pai colocou aquele filme, eu nunca esqueço. Meu pai ficou em silêncio um tempo do filme e falou: que porcaria de filme é esse? Eu não tô entendendo nada. E isso me marcou muito, porque eu também não entendi nada. Eu tava começando a assistir vídeo de cassete em casa, tava começando a ter uma relação com o cinema e eu não tinha muita consciência do processo, que é cinema, ou, né, os gêneros, nada disso. A gente era levado muito pela questão da inovação. O vídeo de cassete era uma coisa, né, extremamente tecnológica, então... E Matrix é algo muito difícil de se construir. Creio que a gente nunca vai ter uma obra que consiga reunir tantas coisas, ela se tornar atemporal, né? E aí no decorrer aqui da nossa conversa eu vou explicar por que eu penso dessa forma, e como, independentemente de mais de 20 anos, ela é extremamente atual, né? E creio que ela é extremamente atual porque ela acaba se tornando uma filosofia cinemática clássica, porque ela pega Platão, ela pega a filosofia clássica que vai trabalhar com questões que são da existência humana. Então, enquanto houver humanidade, essas questões terão pertinência. Matrix, creio que é uma transposição para o cinema disso. Então, assim, é muita coisa para se beber. Eu sou professor de filosofia aqui da minha cidade, do Instituto Federal Fluminense, e uso, tem um tempo que eu não uso, mas nos primeiros 7 anos da minha carreira como professor, sempre usei para ilustrar, para em sala de aula, para poder trazer essa dinâmica do cinema e a filosofia. E eu devo ter assistido, então, mais ou menos, sem brincadeira, mais de 40 vezes
não só como alguém que gosta, como alguém que ama, que transcrevia os diálogos em casa antes de sonhar em fazer filosofia. Então, ou seja, como isso me inspirou, como isso também trouxe algo para minha jornada e contribuiu para, assim como Jurassic Park, assim como tantas outras obras que me moldaram de uma maneira ou de outra. Nós, quer dizer, eu, assim, mais ou menos dessa década de 90, que a imaginação nossa era completamente cativada de uma maneira diferente como é hoje, justamente porque não tínhamos YouTube, justamente porque não tínhamos Google, justamente porque não tínhamos o explícito, nós tínhamos o trailer que estava no VHS, que você tinha que esperar, você tinha que ligar, peraí, quero reservar essa fita, não, a fita não está aqui e tal. Bem, eu sou do interior, eu não tive acesso. Eu também. Então, eu não tive acesso a cinema, a capital, interior, cara. Então, né, o cinema daqui era uma televisão de 29 polegadas com 2 caixas de som e a galera ia pra lá. Então, assim, é um misto de... eu gosto muito de trabalhar isso também, a gente já conversou isso em outros bate-papos, sobre a filosofia do cinema do Júlio Cabreira, que é um cara que trabalha o conceito do logopatos, ou seja, você não só pensa Matrix, você sente e pensa Matrix. Então, assim, o cinema é assim, as coisas estão tão organicamente conectadas que você não sabe diferenciar quando você... quando o Neo para a bala, o que significa aquilo, porque a imagem, você está sentindo, ao mesmo tempo você está entendendo. Então, eu acho que Matrix só tem um e é isso. Arrasou. É verdade. E tudo isso que vocês falaram aí, cara, o filme ele consegue se manter atual, né? Um filme atemporal. Ele é diria assim, uma obra-prima ali da história do cinema, né? Ele meio que cravou uma âncora ali e dividiu aí essas águas aí, o cinema antes de Matrix e depois, cara. Então, assim, a gente tem muitas referências aí de coisas que estavam soltas aí pela cultura e os irmãos Wachowski, hoje, né, as irmãs Wachowski, elas conseguiram colher essas coisas e unir tudo isso dentro de uma obra com uma verossimilhança, assim, incrível, que é o que deixa realmente a gente estupefato com o que acontece ali nesse filme, com o que acontece nessa obra de ficção científica. A primeira vez que eu assisti Matrix foi na escola. A gente tinha um professor que curtia muito filme, então ele era um professor de português, olha só, Igor, aí, ó. Era o Rafael. Similaridades. O cara gostava muito de conversar com a gente sobre filme e tal, e nessa época, se não me engano, lá para o final do ano de 99, ele falou, vou passar um filme para vocês aqui que é muito bom tal, e aquela coisa toda, e juntou a galera lá na sala de vídeo, VHS, videocassete lá, ligou e a galera toda assistindo lá, e daquele dia em diante, meu amigo, a minha vida mudou completamente. Depois, sempre que eu podia, eu estava assistindo esse filme na casa de um amigo, estava alugando. Então, assim, é coisa para deixar a gente realmente marcado ali, cara, para a vida, para fã, né, de ficção científica. Então, temos que deixar aqui que Matrix é uma coisa que mexe com a gente, faz a gente se questionar. Você para e pensa assim, será que eu estou vendo uma porcaria de uma simulação dessa aí? Exato. O maior sucesso do filme é fazer com que as pessoas tenham essas reflexões, porque ela não aborda, a obra em si não aborda um tema só, né? É muito abrangente, né? A ponto de, foi inspirado em três livros, né? Que são bem filosóficos, bem reflexivos, né? O Simulacro e Simulação, né? Do Baudrillard, e esse inclusive até já li. E os diretores fizeram os atores lerem nessas obras também, para que pudessem entender o que eles queriam passar. Então não é só uma obra de arte, né, cinematográfica, né? Tem coisas ali muito mais profundas que nos fazem refletir até hoje. E quando muitos vão assistir, talvez pela primeira vez hoje, ou naquela época mesmo, muitos não entenderam porque levaram muito em consideração o fato de ser ficção científica e a luta da humanidade contra as máquinas, mas não é só isso, né? Isso aí é só um pano de fundo para tratar de coisas muito mais profundas do ser humano, né? E por isso
conforme o próprio Rafael falou, né, enquanto houver humanidade, esse filme vai ser atemporal. Eu lembro que quando anunciaram Matrix, eu vi o pôster a primeira vez, eu fiquei assim, muito encantado com a obra, com o que eles aparentemente pretendiam apresentar, porém também não assisti no cinema. O fato de ser do interior tem Isso dificulta pra gente, meu amigo. Esses pequenos problemas. Ainda mais naquela época. Ainda mais naquela época. Eu já tinha 20 anos, né? Já era um homem já. Mas eu lembro quando assisti a primeira vez e realmente também não entendi nada, né? Eu acho que a grande maioria não entendeu nada ou não entendeu tudo, né? De primeira é um baque, né, cara? É um baque. Um filme que assim. Você falou aí da questão do pôster e tal. A pergunta na época era o que é Matrix? Então, assim, o filme, ele não era igual, por exemplo, você não estava vindo de um Exterminador do Futuro 1, que você ia assistir o 2, você já sabia que o Arnold Schwarzenegger não ia ser mais o vilão, ele seria o bonzinho. Esse Matrix, ele foi tão revolucionário que você não sabia, você não esperava nada do que você ia assistir. Essa eu acho que foi a surpresa da coisa, né? A surpresa do meu pai, que achava que ia ver um filme de tiroteio, que meu pai se amarrava em filme de ação, ele falou, caraca, tá, beleza, tem tiroteio, bacana, mas o cara tava com o cabelo, acorda agora, tá sem cabelo, que merda é essa? A premissa dos demais filmes de ficção científica até são muito fáceis perto da premissa que Matrix, né, como você pode ter um filme extremamente movimentado, violento, sobre certos aspectos, com uma profundidade ali inerente. Como é que os caras conseguiram fazer isso? Então, muitas pessoas não conseguiram pegar. Mas é aí que está a questão. Qual foi o propósito das irmãs? Porque se você pegar a história delas, como elas se transformaram, a cinebiografia delas, Cloud Atlas, O Destino de Júpiter, se não me engano, outros filmes, você percebe que existe ali uma coisa subjetiva delas. Então, assim, se você pegar a trilogia, você vê que o aspecto religioso é muito forte, porque o Neo é um Messias. Sim. Então você tem o despertar dele no primeiro filme, no segundo e no terceiro você tem um desdobramento dele, porque ele passa uma série de angústias, uma série de escolhas que ele tem que fazer até a derrocada, né? Onde você tem ali, né, o agente Smith como um elemento surpresa no meio dessa guerra entre humanos e máquinas. E é muito interessante pensar, né, que o primeiro ele é muito filosófico e os outros dois são muito religiosos. O primeiro é muito filosófico justamente pela premissa, né, muito famosa do mito da caverna, mas o primeiro ele é muito filosófico porque ele claramente faz uma alusão. Obviamente tem vários elementos filosóficos, você pode ver o Descartes ali, tem o Kant, tem o próprio Baudrillard que o Igor mencionou, mas basicamente muito conhecido a imagem, o mito, a alegoria da caverna, né? Eu tive a oportunidade, o prazer de pesquisar na iniciação científica, na graduação, justamente uma imagem, assim como a imagem da caverna, uma imagem que está junta dela no livro. Originalmente, eu acho que isso é muito interessante, porque as pessoas elas acabam entendendo que há uma associação com a filosofia, mas ao buscar as raízes, percebe que a coisa é muito mais complexa. Eu até pretendo trazer um pouco mais sobre as influências das irmãs no Ghost in the Shell, no Neuromance, na trilogia do Sproul, do William Gibson. Então, assim, na filosofia, a imagem da caverna é só uma de 3 imagens que Platão faz para ilustrar como ele pensa o conhecimento. Ela é muito famosa, porque tem a questão dos homens lá dentro, você faz uma alusão à mídia, você faz uma alusão a diversas conjecturas dessa relação entre ilusão e realidade. Só que aí que está. É muito curioso a forma como ele pensa, porque o filósofo, que é o cara que sai da caverna, ele não sai para desfrutar da verdade sozinho. Ele volta. No livro 7 da República, ele volta. E quando ele volta, ele é assassinado pela galera que estava ali dentro, porque ele fala, você é louco. Você vem dizendo que isso tudo aqui é ilusão, e você tem uma massa, você tem centenas de pessoas que, não, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, tem um que conheceu, né, enxerga as coisas, enxerga as sombras mais, quando ele retorna para ajudar nesse processo, ele acaba sendo silenciado. Isso é de uma profundidade muito grande,
Mas quando você pega e faz uma alusão ao papel do Neo, você entende que ele, ali, ele tem, como eu estava dizendo, ele tem um papel religioso de libertador, né? E tudo isso nos desdobramentos do segundo e terceiro filme muito grande. Então, assim, você tem elementos da cultura judaica, você tem, né, diversos tipos de coisas que os caras conseguiram sintetizar, roteirizar, encontrar formas de expressar isso que, como eu te disse, cada vez que você pesquisa mais as origens, as fontes, as influências, você descobre que Matrix é um grande universo por si só, dentro da literatura, dentro do cinema, e isso que eu acho que cativa muito, é isso que segue naquela linha que eu estava falando, de que é algo que vai continuar anos e anos, né, chamando a atenção da galera e, como vocês também ressaltaram, ditando, né, novas tendências no cinema, né, como aquela questão da câmera, o efeito Matrix, bullet time, né? Cara, como é que eles fizeram, né, várias câmeras fotográficas tirando fotos sincronizadas para pegar, como isso tudo foi revolucionário, como isso mudou muito o cinema. Então, eu acho que como eu disse para vocês, né, é muito vasto, muito amplo. A minha primeira vez com Matrix foi anos depois, né? Não foi eu fiquei meio que traumatizado pela reação do meu pai. Eu falei, esse filme é uma porcaria. A primeira vez com Matrix, eu falei, caraca, cara. E realmente não tem como, né? Marca a gente mesmo. Eu quero até acrescentar o que o Rafael falou. Eu não tenho, né, tanto conhecimento em filosofia quanto ele, mas é basicamente uma coisa que a gente vê naquela chamada jornada do herói, que é do Joseph Campbell. Isso eu entendo porque foi também a minha tese de TCC, de rádio e TV. E é uma coisa, além de... Eu consigo ver um paralelo tanto com Matrix quanto com o próprio Star Wars, porque além de revolucionar em relação aos efeitos especiais, que também Star Wars revolucionou, o George Lucas criou uma empresa só para fazer efeitos especiais que ele não conseguia encontrar em lugar nenhum. Eu acho que, além dessa semelhança entre os dois, tem a questão do que vocês citaram, do Messias, né, do Chosen One, do escolhido, né, que ia trazer, no caso do Anakin, ia trazer equilíbrio para a força, e é o caso do Neo também, entendeu? Então, ele ia trazer todas as respostas. Então, eu acho que cada vez mais essa chamada jornada do herói, que basicamente conta isso, conta ele saindo em busca do chamado, né, despertando, depois passando por várias provações, até chegar naquele ápice, onde ele vai ser realmente colocado à prova. E aí, então, eu acho que, assim como é a fórmula, né, que a gente sabe que faz sucesso, que funciona, por isso que, inclusive, essa coisa temporal que a gente tem falado, né, assim como Star Wars tem essa jornada do herói, e até hoje é uma coisa temporal, mano, assim como Star Wars é até mais velho do que Matrix, e continua sendo super atemporal. A gente viu nessa nova trilogia, no primeiro episódio, né, no episódio 7, a mesma história do episódio 4. E mesmo assim, funciona. Quase um Ctrl-C, Ctrl-V, quase. E do que se trata? A jornada do herói. Então, eu acho que Matrix funciona por conta de todas essas questões de efeitos especiais para quem gosta do visual, só que também tem essa questão essas questões filosóficas, do existencialismo, de tudo que a gente vive, de se colocar à prova, de duvidar do status quo, né, do que a gente já vive. Então eu acho que, assim como Star Wars, e assim como outros filmes também, outras franquias, outras histórias, né, tanto na literatura também, Matrix traz aquela história que simplesmente funciona, que tem a fórmula, e que, mano, se a galera pegar e se basear, vai funcionar. Entendeu? Eu vejo muita semelhança entre Matrix e Star Wars, porque eu sou louca de Star Wars também, né? Então eu vejo muita semelhança. E é basicamente isso. Sim, sim. A gente pode ver aí que ele funciona muito bem porque toda essa jornada do herói ele é muito bem trabalhada dentro desse primeiro filme. A gente sente cada uma dessas etapas aí de uma forma assim, muito intensa. Tudo isso, né? Eu tava dando uma rodada pela internet aí, eu vi que a princípio eles tinham uma ideia de colocar
que as máquinas estavam usando os cérebros dos humanos como computadores, por causa da questão de processamento, né, e de armazenar a memória, essas coisas e tal. Só que o estúdio, né, o Warner, achou que os fãs, os telespectadores poderiam não entender muito bem, então eles colocaram essa questão da pilha, que é o ser humano basicamente reduzido a uma forma ali de energia para as máquinas. Elas, como teve a guerra lá e tal, os humanos riscaram o céu, que era uma fonte grande de energia para as máquinas, o sol, né, uma fonte abundante. Eles pensaram, vamos cortar essa fonte de energia aqui, porque aí a gente vai acabar com eles. Só que não, eles descobriram que através de uma forma de fusão eles poderiam usar a energia dos seres humanos como a energia vital ali para eles. Então é aquela coisa, começaram a cultivar os seres humanos. Então ali, cara, você tem muito gado ali, né? Hoje ainda tem muito gado, né, cara? Só que aquela forma ali que a gente... Não, mas olha só, repare, olha que interessante. O gado, ele tá dormindo, mas ele acredita estar acordado na Matrix, ou seja, então, muito atual. O gado ele tá com a faca no dente dizendo, eu sou o mais lúcido, eu sou o mais... Mas a gente pode ver o caso daquele personagem que eu esqueci o nome agora. O Cypher. Né, que mesmo sabendo a verdade, né, que existe uma realidade mesmo, ele prefere viver na simulação. Isso. Né? Ao ponto de... A frase, né, dele, que a ignorância é uma benção, né? Sim. Porque é isso que acontece, né, hoje. Eu lembro até que quando saiu o filme, e depois, né, as críticas e comentários, eu peguei uma revista, aquela super interessante. Ai, amo. Muito legal para quem gosta de ciência, assim, e assim, de forma bem, bem simples até, né? Assina online. E ela veio, na época, eu peguei uma que veio justamente dizendo que só existiam duas coisas no mundo que a ciência nunca poderia dizer se existia ou não. Uma é Deus e a outra é a Matrix. Que a gente nunca saberia realmente se existe. Estaríamos aprisionados. Ela não pode provar que existe ou não existe, né? Tanto Deus quanto a Matrix. Às vezes eu me pego pensando isso. Gente, será que existe mesmo? Será que a gente está vivendo uma simulação? Às vezes, gente... Quando você vê um gato preto perto de você... Eu já logo já vi. Que merda. Uma falha na Matrix, olha só. Mudaram alguma coisa aqui nessa porra. Mas isso é interessante, porque essas coisas que acontecem, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, nos remetem à Matrix. Para quem viu várias vezes e para quem entende um pouco que seja da mensagem que há contida ali dentro da obra, a gente pega justamente pensando nisso, né? Quantas vezes você vê ali uma situação de déjà vu e de repente você fala assim, falha na Matrix, né? Então... Tudo nosso é isso. A gente já vai ver alguém muito alienado, sai da Matrix, né? Você está preso na Matrix. Então Matrix já virou, né, algo presente na nossa vida, né? Porque é uma coisa que ninguém sabe dizer se existe ou não existe, né? Fica essa questão aí para a ciência tentar um dia responder. Então, e até pegando esse gancho, eu acho que Matrix também abriu justamente para essa discussão da gente sair foi o que eu falei, do status quo, né? Tipo, do que a gente já vive, sair do que a gente acredita e dar um passo adiante. Isso gera, tipo, mesmo se a gente for usar só como gancho mesmo, Matrix, geram outras discussões. E agora, só fazendo também um paralelo com outra produção, já que o Thiago falou da questão da energia, né, as máquinas usarem os seres humanos como energia, dá pra fazer um paralelo também com o Wall-E, da Pixar. Sim. Não sei se vocês já assistiram. Já assisti, já, cara. Nossa, eu também acho maravilhoso. E eu percebi também várias semelhanças. Eu assisti no cinema. E eu falava, gente, tem muita referência, tem muita semelhança com Matrix. Porque é realmente isso. É uma revolução das máquinas também. E eles pegam os seres humanos e meio que deixam eles ficam meio que apenas vivendo, entendeu? Pra pegar a energia deles. Os seres humanos simplesmente respiram e é isso, entendeu? Eles deixam de viver e começam só a sobreviver, né? Que a gente tem visto bastante. E eles sugam a energia
E é isso, começar a duvidar daquilo que a gente foi acostumado a vida inteira, começar a se questionar, o questionamento mesmo. Cara, e assim, vocês falando aqui, muitas coisas que dá para fazer considerações, eu tentei até pontuar, eu não vou tentar falar muito, mas Matrix é quase impossível. A questão da jornada do herói, que a Larissa mencionou, e o Thiago também mencionou, acho que no primeiro filme isso se consolida quando ele vira pro agente Smith na hora da luta, e aí, no caso, quem acompanha anime sabe que a questão da luta tem toda uma simbologia por trás da questão uma coisa muito mais complexa. Ele fala, meu nome é Neo, aí ele solta, ele quebra a parede, é a forma que ele se afirma ali, meu nome é Neo, ele não é Mr. Anderson. Thomas Anderson. Thomas Anderson. Então, eu acho que naquele momento ali, a jornada dele no sentido de se encontrar e de falar, não, peraí, quem eu sou. E isso vai ser fundamental para depois, no decorrer dos outros dois filmes. Outro ponto é que a Larissa também puxou a questão do Wall-E, né? Que analogia perfeita, o diálogo que no momento do filme que o agente Smith ele tira, né, o fone, ele demonstra os outros programas, né, ele olha assim e ele começa a explicar como ele vê a presença humana na Terra. Vocês são um vírus, uma bactéria. Esse é um grande momento para você falar de crítica ambiental, ainda mais estamos na cúpula aí do clima, né? Uhum. E aí ela mencionou sobre a questão ambiental e tipo, Matrix também tem essa questão muito interessante, como uma máquina julga o que nós fazemos com o planeta. Então isso é muito, ele pega assim, vocês fedem, eu tenho nojo, eu quero sair daqui, porque a minha... Cara, isso é sensacional, porque nós temos aqui a jornada do vilão. O agente Smith, ele começa e ele vai de encontro com o Neo e sem querer o Neo liberta ele. Isso é dito no segundo filme. Ele o despertar dele também. É o despertar dele. Você me libertou, não sei o que. E aí nós temos um terceiro integrante ali. Por isso que eu acho interessante a ideia dos Wachowski de criar o antagonista. O antagonista não são as máquinas. O antagonista é alguém que nasce do confronto do Neo com as máquinas, que é o agente Smith. Então você tem a jornada do vilão também, que é algo extremamente interessante, porque ele também é uma inteligência artificial ali, e isso tudo, como eu disse anteriormente, né, preconizado. Se vocês pegarem, aqui fica a primeira sugestão, né, a trilogia do Sproul, do William Gibson, Neuromancer, Ground Zero e o Analyze Overdrive, ele já fala sobre esses conceitos, tá ali Matrix, tá ali Zion, tá ali os hackers, os decks, tá tudo ali. Aí você fala, cara, beleza, então você tem uma grande influência da literatura cyberpunk, você tem, mas nós não podemos deixar de inserir, é lógico que eu vou falar isso depois, não vou falar isso agora, só eu fico falando aqui, que é a influência do Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, o anime, não o mangá, o anime, ele pode ser visto como um entreposto filosófico aí, porque você tem o cyberpunk da literatura do Gibson e, ao mesmo tempo, a filosofia, porque o anime é extremamente filosófico. Aí eu falei, cara, eu vou buscar. Comprei o mangá, fui pesquisar, fui correr atrás. O mangá não é tão filosófico como a narrativa audiovisual. Audiovisual dentro da animação. Então, o som, as tomadas, quando a Major, né, ela fica refletindo. Então, é muito interessante porque os irmãos Wachowski simplesmente não leram, né, a literatura cyberpunk e criaram Matrix. Eles deram essa passada, a influência, os plugs na nuca, o 01 verdinho, tudo está em Ghost in the Shell. Então foi fundamental. Eu, como, né, amante dos animes, não posso deixar de fazer sempre uma ressalva de que da importância, né, para eles criarem essa grande obra ocidental, do cinema ocidental, terem bebido na fonte da animação japonesa, né, de uma obra tão filosófica e também tão mal compreendida como o Ghost in the Shell, né? O Igor estava falando sobre essa questão da gente nunca saber a essência de Deus ou se a Matrix existe ou não, porque existe um problema epistemológico que dá a possibilidade da Matrix existir, que é justamente o abismo que separa, às vezes, ilusão de realidade. O Descartes, ele faz essa provocação na obra dele quando ele fala assim, bem, síndrome do membro fantasma. Tem pessoas que perderam, né, a mão, o dedo, o braço e sente ainda o membro. Aí a questão é, eu sinto coçar
mas eu sinto como se fosse real, mas não é real. Então a mente nos engana. Aí o DK pergunta, pô, se quando você está sonhando, às vezes você acredita que você está no sonho, porque o seu corpo reage, mas se você está parado, deitado na sua cama, quem garante que agora nós não estamos sonhando? Quando ele joga isso na filosofia dele, você fala... Então, existe a possibilidade de a gente estar acreditando estar na realidade e a gente estar dormindo, né? Sendo plantado em cultivados. Isso até remete àquele filme do Christopher Nolan, né, A Origem, né, quando eles sonham dentro do sonho para fazer a pessoa, para poder inserir ideias e pensamentos, né, e é bem a mente humana, né? No final das contas, tudo está relacionado à mente humana, né? Então, a obra, por ser filosófica, religiosa, ela é muito psicológica, né? Ao ponto de muitos de nós sofrermos uma catarse com toda a história, né? Ao ver a história do Neil, ao se deparar com essas situações, o próprio Seinfeld, né? A fala do Smith, né? E como o Rafael falou, a gente pensa que a Matrix é o tempo todo o grande vilão e não é, né? E existe esse vilão ali, esse antagonista, né? Nem digo vilão, esse antagonista, que é o que, assim como o Neo traz o despertar para ele é um dos que impulsiona o Neo também a, né, despertar e entender, né, qual que é a verdadeira realidade. O fato de existir toda uma questão ali de uma cidade, refúgio, o oráculo, né, as profecias, isso tudo é muito interessante. E até o fato de sair da Matrix e entrar na Matrix nos remete a uma questão muito metafísica, né? Entre sair da realidade para um mundo espiritual, para um mundo sobrenatural, né? Sim. Então, cara, é coisa de... Até hoje... não dá para entender 100%, né? Mas eu acho que o objetivo também não é nem fazer a galera entender 100%, é gerar esse tipo de debate, entendeu? É gerar essas discussões, igual a gente está tendo aqui, entendeu? Sim, quando a obra é aquela história, se existe uma obra e todo mundo teve a mesma interpretação dessa obra, é porque ela deu errado, entendeu? De verdade, porque eu vou dar um outro exemplo, eu fui assistir Mãe. Tem os críticos e tem a galera que gostou. Eu gostei muito, entendeu? Mas abriu 1 trilhão de interpretações, entendeu? Quando eu fui assistir, depois eu comecei a comentar com a galera, o pessoal tinha uma interpretação totalmente diferente da minha. Eu, claro, tinha as referências do filme, né, que eram referências religiosas, e eu acredito que seja sobre isso, né? Mas, por exemplo, eu conversei com uma menina que era estudante de psicologia, e ela começou a falar que tem várias doenças psicológicas que conseguem transitar no enredo do filme. Então abre para várias interpretações. No próprio filme, fala sobre o livro, né, que na verdade eu vejo como se fosse a Bíblia, né, que também gera várias interpretações, e é o próprio filme. Então, tipo, mano, é aquela história. Quando tem uma só interpretação, é porque alguma coisa deu errado. E se Matrix desperta todas essas discussões em relação à religiosidade, em relação à psicologia, em relação a existencialismo, é porque deu certo. Entendeu? Tipo, pra mim, gente, não tem como... Dentre as questões, há uma que é aparentemente muito simples, muito importante para nós todos, que é a questão da liberdade. Você tem o Neo, né? Você tem o Neo, que é um cara que é tipo o libertador. Você tem o agente Smith que quer se libertar. E você tem o nosso querido Cypher, que também quer se libertar, que é a escolha dele, meu amigo. Eu quero viver na Matrix, qual o problema? Só que é o seguinte, para isso você sacrificar a liberdade dos outros. Ou seja, como a liberdade é complexa, até onde vai a minha liberdade para a da Larissa e vai a do Igor. É isso que eu acho interessante, mas é aí que está o segredo. Duvido muito que as irmãs Wachowski sentaram numa mesa para falar, vamos trazer aqui nesse momento o debate da liberdade. Somos nós que estamos jogando ali. É a gente que está projetando ali. É a gente que tá jogando. E eles estão lá assim, caraca, eu só queria falar de um cara, aquele cara é meu amigo, deu papel pra ele.
dei o papel pra ele tá comendo um pedaço de bife lá, foi uma coisa engraçada, foi uma piada que eu tive depois, eu descobri se eu tava bêbado e tal. Você vai buscar os bastidores das coisas, o próprio Exterminador do Futuro, né? James Cameron tava dormindo lá, um monte de projeto fracassado, sonhou com uma caveira de metal correndo atrás dele, negócio assim, tá aí, Exterminador do Futuro. Você vai ver que por trás disso tudo a gente projeta, aí entra a psique, né? A gente está projetando aqui um monte de dilema, um monte de coisa e... Então, mas eu acho que quando abre possibilidade é porque a obra foi boa. Quando limita é porque, mano, não foi funcional, entendeu? Tipo, é a mesma coisa que você assiste um filme de drama, entendeu? Se despertou alguma coisa em você, é porque atingiu, saiu daquela tela, entendeu? E aí já vai o lance de sentir que a gente falou também que no começo, né? A gente não tá só assistindo a obra, a gente tá sentindo. Então, todo esse debate é válido, tudo isso, mano. E eu ia falar também mas aí já vai das nossas brisas, né? Que certeza que as irmãs não pensaram. Mas vai aquela coisa do livre-arbítrio. Eu acho que gera também a discussão do limitador, entendeu? O livre-arbítrio, quando a gente tem todas as vertentes na nossa frente, todas as faces, aí a gente consegue ter o livre-arbítrio. Não é simplesmente, tô vivendo numa simulação, lá dentro a gente não vai ter o livre-arbítrio, porque a gente não tem acesso a tudo que está acontecendo. Então também gera o que é o livre-arbítrio, o que é realidade, o que não é, o que pode ser o limitador. Foi exatamente o que você trouxe, Rafael. Então, aonde vai a minha liberdade, aonde começa a do outro. Então, mano, é tanta discussão que esse filme tem gera. Uma coisa aqui que a gente pode tocar justamente nesse ponto aí. Porque aquele momento que o agente Smith, que ele faz aquele discurso do vilão dele lá pro Morfeu, ele explica que a primeira simulação da Matrix, ela era para ser uma coisa fantástica, surreal, entendeu? Perfeito. Era para ser o condado lá da Terra-média, tudo bonitinho, entendeu? Tudo na calmaria, todo mundo muito bem, é como se fosse uma espécie de paraíso ali, o Éden, entendeu? Só que os humanos não aceitaram, cara. Sim. O programa não foi aceito, ele explica isso, ele explica isso, cara. Por quê? O ser humano, cara, é aquela coisa, a gente até comentou aqui, é um ser muito passional. Então, assim, se tá tudo muito certo, tem alguma coisa errada. Se tá tudo mil maravilhas, tem alguma coisa errada. E é aí que onde entra o oráculo. Por quê? O arquiteto, ele fala lá no segundo filme que ele também toca nesse ponto que na hora que a Matrix foi projetada para ser perfeita, o programa deu errado. Porque eles não estavam entendendo o que estava faltando ali para o ser humano aceitar. Então eles perderam safras inteiras, aquela coisa toda, mas é onde entra a questão do oráculo. A gente tem ela ali como oráculo, mas ela é mais um programa da Matrix, entendeu? O negócio é que ela, intuitivamente, ela entende como funciona a mente do ser humano. Então ela é meio que um direcionador. É por isso que é o contraponto ali, entendeu? Existe ou não existe, então, o livre-arbítrio? Então, exatamente. Tipo, se a gente. Foi o que eu citei, se a gente não tem como saber, a gente não tem noção de todas as vertentes, todas as faces, a gente nunca vai ter o livre-arbítrio. Porque a gente nunca vai poder escolher. A gente tem. Aquele limitador. Entendeu? Se existem 1000 realidades e a gente tem acesso a 2, a gente não vai ter o livre-arbítrio escolhendo entre essas 2. Porque a gente não tem acesso ao resto. Entendeu? Nossa, gera muita discussão. O Thiago trouxe acho que um dos personagens mais complexos, que é o personagem do Oráculo, dentro desse contexto todo, e isso dentre todas as amarrações que você tem do segundo e terceiro filme, a questão dos olhos do Oráculo, o que o Oráculo, né, conhece-te a ti mesmo, que estava lá no Oráculo de Delfos, que eles pegaram, as referências que estão ali. E isso é muito, muito louco, porque, bem, se fôssemos livres para optar viver na ilusão, na realidade, não seria um direito nosso? Aonde está o erro? Então, assim, essa questão do mundo perfeito, do mundo idealizado, que se mostrou não condizente com a natureza humana, porque o agente Smith ele dá a ideia de que houve uma recusa. Né? As pessoas começaram a, tipo, por quê? Não,
como se algo da natureza humana fosse caótica, né? Não permite essa... E aí, no cinema, muito do que a Larissa estava falando, de quando a gente tem o final ele fechado, você entendeu? Bom, legal, você não entendeu? Só existe uma forma de entendimento, não está aberto? Eu amo o Christopher Nolan, mas os filmes dele são fechados. Os filmes dele, ele tem uma sequência de raciocínio, e ali você fecha. Diferente do Kubrick, em 2001, lá ele termina aquela viagem, que negócio, meu Deus do céu, o que botaram na minha água? Você fala, o que é isso? Até quando o Christopher Nolan tenta mudar e deixar o lance não linear, ele fica linear, né? Ele fica linear, o Interestelar, né? Aquela questão toda. O projeto dele, começo, meio, fim, fechadinho. Eu amo ele, cara. Mas eu também gosto. Isso. A origem, por exemplo, só para voltar ao que o Igor estava falando, só para encerrar aqui, muito interessante que ele fala da ideia. Você não pode contar uma ideia assim. Não pense em elefante branco. Não pense. Você vai pensar. Você precisa... É muito interessante. Você precisa fazer a ideia ser sua. Você precisa fazê-la brotar de dentro. Por isso que eles vão fazendo camadas até o cara ter uma ideia. Tipo, eu vou dividir a empresa. Cara, isso tem tudo a ver na forma como vários instrumentos hoje em dia são usados para conduzir ideias. Ideias é você consumir um produto, consumir um alimento, consumir um investimento, seguir marketing, publicidade, tudo isso que vem também... Mas aí que é problemático, porque então nós não seríamos manipulados, nós seríamos direcionados para nós termos as nossas próprias ideias, que vou te seguir. Então aí que tá, é um ato livre, eu optei, vou lá, vou te seguir, vou me inscrever no seu canal e tal. Mas você foi usado. Cara, quando se discute liberdade, quando se discute esse vitimismo, cara, eu fui manipulado, nossa, eu sou um gado. Até que ponto você foi conduzido? A origem provoca nisso. Porque a origem fala, tem que vir de dentro porque ela é forte. Se ela vem de dentro, ela é forte, então ela vai ser natural e é fantástico a forma como o cara divide isso. O Christopher Nolan também é um cara... Cara bem utilizado. Exatamente. Mas para você ver que gera tanta questões para a gente pensar, que primeiro que, no meu ponto de vista, como foi dito que as primeiras versões da Matrix eram um lugar perfeito, né, utópico, idealizado, e não foi aceito, né, pelos humanos, porque a perfeição da vida está na imperfeição do ser humano. O ser humano precisa passar por questões complicadas para ele entender quem que ele é dentro da realidade que ele vive, né? Toda situação difícil que o ser humano vai passar, né, seja em qual situação for, sempre tem um escape, o oráculo, né, o profeta, sempre tem um ponto onde vai trazer ele para, sabe, pro eixo, para entender e ele poder fazer a escolha, que é a questão do próprio livre-arbítrio. E aí, quando você entra nessas questões da ideia, igual o Rafael falou, e do marketing, como nós somos influenciados e será que nós temos a liberdade de escolher mesmo, ou nós escolhemos aquilo que nós somos influenciados, né, cercados para escolher, para seguir e tal. E aí você entra muito no paradigma da imitação e da autenticidade, né? Quanto eu sou autêntico, né, a ponto de fazer a escolha por minha própria vontade, ou será que todas as escolhas que estou fazendo por imitação, né? Que todo mundo faz, todo mundo gosta, é o que eu estou vendo, é o que eu estou assistindo, é o que eu estou consumindo, né? A própria cultura pop, a cultura nerd, que a gente até conversou há alguns episódios atrás, na década de 90, ali meados de 90 para trás, o nerd era o cara mais, assim, esculachado na escola, sabe? Era o que sofria bullying, né? Era o cara feio, não arrumava mulher, só queria saber de tecnologia e tal. E quando a tecnologia chegou ao ponto que chegou hoje, né? Que a internet popularizou toda essa cultura, agora é status ser nerd. Todo mundo quer ser nerd, todo mundo gosta da cultura nerd, né, da cultura pop, né, que era desprezado até 20 e poucos anos atrás, né? Então, quanto disso é autêntico e quanto disso é imitação, né? Mas o lance da própria internet, quando foi incluído, né, igual hoje a gente fala inclusão digital, e começou a fazer parte do dia a dia e da vida das pessoas, e ainda não porque tem muita gente que não tem acesso, virou realmente cultura pop. Quando a gente fala de cultura pop, é tudo que cai no gosto popular.
É como se a gente fala, quando a gente fala também de discurso populista, quer dizer que quer agradar a grande massa. Então, quando a gente fala da internet e do efeito que ela tem, mano, aí tipo, aí já entra Matrix, já entra marketing, já entra, enfim, quando a gente fala de grande massa e de grande público, acaba se popularizando mesmo. E aí entra também o livre-arbítrio e todas essas outras discussões que... E isso é muito louco porque a gente fala, por exemplo, eu nasci em 1986, eu falo de um tempo, os meus cabelos brancos não me deixam mentir, de que nós não tínhamos pleno acesso, né, faltava essa facilidade, então nós usávamos outros recursos para viver. Hoje, né, com esse avanço tecnológico que é maravilhoso, agora, por exemplo, nós estamos usando o avanço tecnológico, ele trouxe uma certa dependência que, né, o Dilema das Redes toca nesse assunto, né, os usuários, qual outra coisa, né, que as pessoas consomem que usa o termo usuário. Então, assim, é muito louco de se pensar como a gente está inserido num momento tão diferente. E voltando para o filme permite que haja um diálogo entre essas... Matrix está ali no último ano, né, 1999, e depois você tem uma virada, ele permite que você dialogue nesses dois momentos de acesso e momentos de não acesso, por exemplo, o VHS, aí depois como veio o DVD, e agora, né, não existe mais mídia física praticamente, aí entra os colecionadores, eu, por exemplo, estou colecionando VHS. Também. Então, aí você fica essa coisa, todo correndo atrás desse monte de coisa velha, porque tem um sentido para nós. E aí você tem os temas que a gente está trazendo aqui, totalmente interligados com o filme, que permitem que a gente continue pensando e continue trazendo coisas novas. Então, Matrix eu acho que é diferente, eu estava falando que ele é singular, porque é difícil achar um filme que faça isso. Tentem listar aí outro filme que provoque. Você falou do Mãe, Larissa, pô, nossa, mas o Mãe ainda tem gente que, cara, não entendi e tal, não sei o que, e morre por isso. Matrix ainda é desvendado, como eu tô dizendo, aí às vezes eu passo o filme e, caramba, não tinha pego aquele diálogo, aquela coisa, então, assim, é uma fonte inesgotável, né, de debate. E até vocês mesmos viram que eu citei Star Wars e o Wall-E, só que mesmo assim não é a mesma coisa que Matrix. A gente conseguiu notar algumas semelhanças, só que não é a mesma coisa. Star Wars não gera esse monte de discussão, entendeu? É entretenimento, tudo bem, tem o seu valor e tal, eu amo, mas assim como o Wall-E também eu gosto muito, só que não gera o tanto de discussão. Agora eu quero pegar o seu gancho do Dilema das Redes. No final, eu adorei, eu achei incrível. No final, basicamente a mensagem do filme que fica não culpe o consumidor da internet, culpe a internet, entendeu? E é o que a gente tinha falado, o Smith nasceu do confronto do Neo com as máquinas, entendeu? E o que acontece? Os consumidores vieram desse confronto também, entendeu? Com a internet, entendeu? Então, tipo, é aquela coisa da criação do monstro, entendeu? Tem que ser, tipo, a gente tem o livre-arbítrio, óbvio, a gente vai optar por certas decisões, só que a gente vai ter que lidar com o que aparecer. Entendeu? Assim como a internet gera muita coisa positiva, também gera muita coisa negativa. Entendeu? Assim como a gente está usando para... Né? Exato, virou uma terra sem lei. Entendeu? A internet é uma terra sem lei. Entendeu? A galera pode ir lá, existe o cancelamento, existe o bullying, o cyberbullying, existe tanta coisa, mano, porque assim como a gente está usando para aproveitamento, para produção de conteúdo e discussão, tem muita gente que usa para outras coisas, entendeu? Então é aquela coisa também, a criação do monstro. Entendeu? Entrar na Deep Web lá, você vê fóruns, cara, chance querendo assassinar pessoas, olha só. Exato. Terrível. A gente tá só na ponta do iceberg. É aquela coisa também que o Rafael falou, o que nasce desse confronto. Entendeu? Tipo, então dá pra fazer super esse paralelo com os dias de hoje. Entendeu? A Matrix nada mais é do que a internet hoje em dia. Sim. Entendeu? Aí no caso a gente pode dizer que em alguns momentos a gente é como o Neo,
Em outros momentos a gente é como o Smith. Exato. Né? Alguns momentos, sabe, cada momento a gente é como um personagem ali do Matrix. Sim. E aí a gente tem que sempre ficar revendo, né, e fazendo as nossas escolhas. Porque no final das contas, hoje a gente não vive mais sem a internet, sem a tecnologia que a gente tem. Né? Isso é impossível. Então a gente ficou dependente. Né? Ficou totalmente dependente disso. Alguns para fazer coisas boas, outros para fazer coisas ruins, mas todos nós vamos ter que fazer escolhas, né? Conforme nós vamos usando toda esse aparato tecnológico que nós temos. Uhum. A dependência também pode ser entendido como prisão. Sim. É como se fosse o que é muito mais, né, complexo, uma prisão voluntária. Tudo bem, não tem como viver sem internet, tá? Mas tem pessoas que vivem sem internet porque são excluídas. Então dá pra viver sim. Sim. Dá pra viver. Tem comentário dele lá, cara. Então assim, do cara, do livro dele, 10 motivos pra você deletar agora suas redes sociais. Entendeu? Eu comprei o livro, mas eu ainda não li. Então, assim, o cara tá fora das redes sociais, tá super bem, vivendo a vida dele de boa. Entendeu? E o próprio dilema das redes traz isso. Sim? Entendeu? A hora que eu terminei, eu virei e falei, mano, eu vou excluir minhas redes sociais. Vou pagar tudo, vou sair excluindo. Mas tem hora que dá vontade de fazer isso. Realmente. Mano, porque é meio que joga na sua cara. Entendeu? No fundo, a gente sabe que é aquilo mesmo, só que a gente não quer acreditar. Só que, mano, o dilema das redes, mano, é um murro da sua cara. Eu realmente quis excluir minhas redes, só que, mano, eu trabalho com isso. Não só, tipo, nos meus projetos pessoais, como na minha carreira mesmo, na minha profissão, que paga minhas contas. Então, eu preciso. Sim. Então, tipo... Mas é aí que tá. Como alguém que usa, mas que pensa criticamente, você tá no melhor lugar pra mudar ela. Uhum. Você tá no melhor lugar pra mudar a internet. Você tá dentro dela. Então, assim, isso aqui é o Vida Caveira no final. O cara sai... Ai, meu olho tá doendo, por quê? Pela primeira vez eu tô olhando as cores do sol, a luz, porque o Platão é tão sinistro que ele fala o seguinte, você pode enxergar muito bem, os seus olhos podem estar funcionando muito bem, mas sem a luz você não enxerga nada. Então preste bem atenção, você pode estar num quarto fechado, completamente escuro, com os olhos bem abertos, você não vai enxergar nada. Você precisa de um feixe de luz jogando luz nos objetos para que você veja a luz refletida e veja. Então, o Platão vai falar, o cara que sai da caverna, ele ganha visibilidade. Ele consegue discernir sombras de coisas. Então, ele ganha visão. Ele volta. Ele chama de vista penetrante, né? Ele volta. Quando ele volta diferente. Ele volta falando, vocês estão vendo sombra, vocês estão olhando sombra. É como se as pessoas estivessem no cinema, vendo as imagens projetadas, e achando que aquilo ali, tá vendo um carro? É um carro. Não, você tá vendo uma imagem. Você sabe que é uma imagem. É aí que tá. Quem tá por trás dessas grandes empresas, dessa grande indústria, sabe o que tá vendo. Sabe que tá vendo sombras e quer projetar essas sombras. Aí você fala, nossa, mas é paranoia. Não, é interesse. Se tornou uma indústria, se tornou... Então, assim, o que eu acho interessante é justamente esse voltar para dentro desse ambiente escuro e ver, saber discernir, que é mais ou menos a gente que está dentro. Por exemplo, o nosso projeto também está no Instagram, fazendo lives e fazendo mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo. Ou seja, a gente está dentro e a gente quer fazer a galera repensar o fato de estar dentro. Então, se a gente ficar de fora, eu não tenho Instagram, eu estou criticando o Instagram, mas eu não tenho Instagram. De onde eu vou me comunicar com quem é seguidor do Instagram para poder fazer eles pensar? Dentro do Instagram, não tem outro jeito. Eu sempre costumo dizer que você só vai resolver o problema se você estiver dentro do problema. Se você só fugir dele, você nunca vai resolver nenhum problema, né? Então, se você, sendo crítico da internet ou não, da postura das pessoas com relação a isso ou não, você só vai conseguir ser ouvido se você estiver lá dentro, junto deles, para poder mostrar, né, o que é certo ou errado a partir daquilo que você vive, né? Não, e olha como que o filme foi visionário, porque Matrix nada mais é do que uma metáfora pelo que a gente ia passar hoje em dia, entendeu? A galera, o pessoal ainda não tinha esse acesso à internet, era uma coisa nova,
eu acho que foi em 95 que surgiu a internet propriamente dita, porque surgiu lá como PC, né? Depois veio a internet. Foi acho que 95, por aí. Isso. Então, por exemplo, Matrix surgiu em 99. Então, mano, é um filme totalmente visionário. Entendeu? É uma metáfora pro que a gente tá vivendo hoje com a internet. Entendeu? Sim. Então, mano, a gente já muito à frente do tempo. A gente já tinha Exterminador do Futuro fazendo essa relação que a humanidade ia ser dominada pelas máquinas. Aí vem Matrix e traz essa temática, mas de uma forma muito diferente. Muito mais profunda. Lapidada. Ele traz realmente como vai acontecer. É quase profético. Então, mano. Tipo, não tem como, gente. Tipo... Não, e aí agora eu vou jogar mais lenha nessa fogueira, porque em Neuromancer, de 1984, sou ruim pra data, tem que anotar tudo, é a velhice. 1984, o Gibson, ele fala, na sua, desculpa que dá um spoiler para quem não leu o livro, mas eu tenho que falar para fazer o gancho, ele fala justamente de um personagem que é praticamente o Agente Smith, que está em Matrix, uma IA que quer se libertar da programação dos seus criadores. O cara me fala isso em 1984, 89. Não tô entendendo mais minha letra aqui. Eu tô vendo 8. Então, isso o quê? Não vamos nem entrar em 1984, hein? Porque já gera outra discussão. Já gera outra, já. A gente vai começar a colocar uma. É uma outra que está muito mais condicionada aos dias atuais do que Sim. E tá tudo ali, nas obras dele, tá tudo ali. Eu até fiz uma listinha aqui, ó. A questão dos hackers, a questão da biotecnologia, da inteligência artificial, das carteiras digitais, tá tudo ali. Tá tudo ali na literatura. Ele lança o primeiro em 1984, o segundo em 86, o terceiro em 88, antes realmente das pessoas terem acesso. Ele, cara, o Gibson, ele traz o termo Matrix pela primeira vez nesse livro, dizendo que essa rede compartilhada, as pessoas abandonam seus corpos e compartilham ali numa interação. Isso é muito visionário, cara. Eu fico bolado com esses caras assim, que são realmente gênios. É verdade. No final das contas, a gente sabe que 40, 50 minutos, 1 hora é muito pouco para falar de Matrix. Então, eu imagino que a gente vai ter que voltar nesse assunto aí daqui mais algum tempo, porque é muita coisa para falar. E essa relação que o próprio filme Matrix tem com a cultura pop e a literatura, né, e a filosofia e a religião. Então, quer dizer, dá para beber um pouquinho, né, de cada fonte. E ainda assim a gente não vai entender 100%. A gente nem falou dos efeitos especiais, a gente ficou só nós não falamos de elementos cinematográficos, não falamos. A gente ficou só na essência. Atuação, né, fotografia, nada disso. Porque foi uma revolução também para os efeitos especiais, né? Sim, né? E os atores passaram 4 meses treinando, né, ensaiando as performances, né? Eles procurando o meio de reproduzir isso, né, com toda aquela tecnologia, né? Poxa, que revolucionou todo o cinema com relação aos efeitos especiais. Nós nem tocamos nisso. Então. E a gente, com certeza, a gente vai ter que voltar em Matrix para poder rever. Mas focado em efeitos especiais, hein? Sugestão, solta o tema Matrix Reloaded e a gente vem e fala do Matrix 2 e fala de tudo que... Depois faz do 3 também, faz do Animatrix também. E por aí. É verdade. Aquecimento pro 4, são só ideias. São só ideias. Expectativas. Isso. Momento TCC. Mas é isso. Vamos para o nosso momento aqui, que a gente chama Momento TCC, para nossas considerações finais. Né? Vocês digam aí, né? Deixa a mensagem final, a nota para o filme, né? A gente sempre dá uma nota aqui para o filme. E as redes sociais, para quem quiser achar vocês, o trabalho de vocês, conversar com vocês.
Minha nota é 10, não tem como, justamente porque traz todas essas discussões, traz um milhão de sensações. No começo do podcast eu falei que me traz nostalgia, me traz uma visão crítica. Então, mano, a gente consegue falar de existencialismo, a gente consegue falar de efeitos especiais, a gente consegue falar de filosofia. Traz muita discussão. Então, se um filme de 1999 consegue gerar tanta discussão hoje, em 2021, entendeu? Foi um filme totalmente visionário. A gente fez esse paralelo com a internet. A internet nem existia direito, entendeu? Ela foi criada, acho que 4 anos antes. O público não tinha acesso, o grande público, né? Então foi incrivelmente visionário. Então não tem como dar outra nota. Entendeu? Se hoje em dia, em 2021, a gente tá comentando sobre isso e conseguindo fazer esse paralelo com coisas que a gente vive hoje, não tem como dar outra nota. Então é isso, Matrix é um filme que eu amo, toda a franquia, mas o primeiro realmente me marcou muito e inclusive serve de inspiração principalmente por conta do gênero, né, cyberpunk, essa coisa pós-apocalíptica, que é uma coisa que está muito em alta também hoje em dia, testar os limites do ser humano e de tudo que a gente tem acesso, enfim, então é super válido. Para quem quer ver mais conteúdo, né, para quem quer ver mais minha opinião, o conteúdo que eu produzo, eu tenho um canal no YouTube, é o Lollipop, como se fosse lollipop, né, pirulito em inglês, só que trocando o O pelo A, Lollipop. Nas minhas redes sociais é Lari Pansani, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também faço vídeos pro Teoria Geek e de vez em quando, né, os meninos me chamam para comentar aqui. Mas estou sempre aí quando eles quiserem me chamar. É isto. Pessoal, bem, a nota tem que ser assim, eu pensei um pouquinho, meio problemática, porque Matrix ele gerou vários problemas. Eu vou dar 9.9, porque para ser condizente com o filme, ele tem, assim, ele é perfeito, ele é complexo e ele às vezes tira o nosso sono se você se deixar levar. Então, 9.9. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, prazer conhecer a Larissa. Acho que a proposta da gente conversar, da gente discutir, ela se justificou no decorrer do tempo que a gente ficou aqui. Acredito que quem vai escutar a gente vai, pelo menos, pensar um pouquinho sobre alguma coisa que a gente trouxe aqui, e isso é magnífico. Fazer um merchan aqui, né, para seguir lá o nosso projeto de extensão do IFE, o Cineclube Debates, separado, Cineclube Debates, no Instagram, no Face, mais no Instagram ultimamente, onde a gente traz, né, o audiovisual como pretexto para a gente poder não só olhar a filosofia, mas olhar todas as áreas do conhecimento, as exatas, as humanas, como tudo se conecta dentro de uma perspectiva educacional e trazendo professores, pessoas, vocês, meus amigos, já participaram com a gente lá. O Igor tá devendo um negócio lá com a gente lá, de fazer o programa de teatro. Vou ver se esse ano a gente vai. E a gente está à disposição aí para poder gravar de novo. É só vocês falarem comigo aí que eu dou um sonífero aqui pro Francisco aqui e a gente grava. Bem, galera, a minha nota aqui, né, para esse filme aí, que eu vejo que ele é um filme redondinho. A gente tem esse primeiro filme aí bem redondinho. Eu gosto que ele faz todas essas perguntas e ele responde, ele tem todas essas coisas assim, muito bem amarradas, ele tem esse misto de sensações que faz a gente sentir, né, se questionar, né, por questões aí filosóficas, religiosas, existencialistas e tudo mais. Então não poderia ser menos do que 10, porque juntando tudo que eu tenho de bagagem sobre Matrix, cara, o foco é o primeiro filme. Pega o primeiro Matrix e assiste. Se quiser, se gostar da história, assiste os outros também, porque a continuidade ali da história, mas o primeiro ali, ele é ótimo. Então, nota 10 aí. Muito, muito, muito obrigado a todos. Larissa, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Rafael, valeu, tá sempre com a gente aí. E quem quiser conversar comigo, galera, tô lá no Twitter, no Instagram, Thiago Moura, TM, e também lá no Papo Nerd Oficial. Até mais e obrigado pelos peixes.
É, isso aí, isso aí. Ó, eu vou dizer, para deixar o Rafael ser diferente, eu vou dar 10 também. Né? Que aí o Rafael, no próximo episódio, ele explica esse 1/10 aí que ele não deu o 0,01 filme. É isso aí. Quero agradecer, Larissa, por participar com a gente. Tá? As portas estão abertas. Outros convites surgirão e nós queremos que você volte para conversar, que é muito agradável. Rafael, obrigado, meu querido, tá? Que você volte mais vezes para conversar com a gente, dá um cheiro aí no seu menino, né, no Francisco, que ele deixou você gravar outros episódios conosco. Tiagão, mais um para conta, né? E você que está nos ouvindo, né? Compartilhe esse episódio, né? Divulgue, ouça. Se quiser conversar com cada um de nós, as redes sociais vão estar na descrição desse episódio e vale muito a pena conhecer essa obra cinematográfica que vai além, né, da tela do cinema, né, que faz a gente refletir questões que são muito importantes para a nossa existência. No mais, é isso e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. A gente decidiu a ordem? Não, pode ser você, então. Não decidiu não, eu tinha esquecido de organizar a ordem. Tá bom, vou. Vai comigo, então. Eu acho que, tocando no... Você quer falar alguma coisa, Thiago? Que a gente tá falando horrores aqui. Não. Vocês são os convidados para falar. Não é que às vezes eu acho tá aqui toda semana. E acaba que envolve também a cultura pop de maneira geral, o que é cultura pop e o que não é, e inclui também inclusão digital, é foda. Mas também entra a inclusão... Desculpa o palavrão, gente, só foi muito natural. Esse episódio foi editado por Thiago Moura, DM.